A situação envolvendo a Venezuela com Juan Guaidó e Nicolás Maduro chegou a um ponto que ela é muito complexa. E eu disse isso lá atrás, quando nós tivemos os primeiros episódios do autoproclamado presidente Juan Guaidó. Aqui, principalmente aqui no YouTube, muitas pessoas disseram que isso seria o fim do chavismo, porque o Nicolás Maduro acabaria saindo agora, porque Juan Guaidó é o novo presidente da Venezuela e isso acabaria naturalmente expulsando Nicolás Maduro. Essa é uma visão muito simplista, bem pueril e muito frágil de muitas pessoas aqui no YouTube, principalmente aqueles que enxergam que o mundo é uma disputa de direita ou esquerda. Existem muitos outros interesses na Venezuela que vão além dos interesses dos próprios venezuelanos. E essa é uma situação que foi se revelando com o passar do tempo muito mais complicada, e eu havia dito isso lá atrás. Essa não é uma situação simples, essa é uma situação bem complicada. E em política externa, política internacional, nós precisamos ter muito cuidado, muita parcimônia para avaliar os fatos e principalmente calma com todas as situações. A oposição já admite que o processo de retirada de Maduro, da retirada do Nicolás Maduro, vai ser um processo mais longo do que eles esperavam, porque o apoio não está vindo. O apoio popular não está ocorrendo na medida como a oposição acreditaria e gostaria de que ele ocorresse. E na oposição é dito que esse apoio não está chegando porque as pessoas, os venezuelanos, têm medo de repressão do governo Maduro. Perceba que nós temos uma parte do exército está junto com o Juan Guaidó e ele tem um relativo apoio popular. Só que outra parte do exército também está com o Nicolás Maduro e ele também tem um apoio popular, porque na Venezuela muitas pessoas elas ainda são sensíveis e muito gratas ao que foi feito por Hugo Chávez lá atrás. Então as pessoas têm uma dívida de gratidão com Hugo Chávez e isso acaba sendo transferido para Nicolás Maduro. Então há um racha na Venezuela, só que Nicolás Maduro possui o seu governo, possui o seu grupo paramilitar. O Maduro possui suas milícias e isso dificulta muito as relações. A Venezuela está numa situação bem complexa. O próprio Juan Guaidó até mesmo já admitiu que durante todo esse processo ele cometeu alguns erros e isso dificulta ainda mais a situação. Não é uma situação simples. A Venezuela cada vez mais vai dificultando a sua situação e com o passar do tempo, Guaidó acaba se enfraquecendo, porque até quando nós iremos manter essa situação de Juan Guaidó chamando de presidente autoproclamado? Até quando Juan Guaidó vai ser presidente autoproclamado? Vamos supor que essa situação da Venezuela se prolongue por anos, por 5, 6, 10 anos. Até lá, Juan Guaidó vai continuar sendo o presidente autoproclamado? Então perceba, essa é uma situação que o tempo joga contra o Juan Guaidó. E outra situação que Juan Guaidó já considerou é solicitar para os Estados Unidos um auxílio militar, uma intervenção militar dos Estados Unidos, o que já foi prontamente descartado por Donald Trump, até mesmo em conversa por telefone com Vladimir Putin. Ambos disseram que eles não têm interesse nenhum de atacar, de intervir militarmente na Venezuela, o que também é compartilhado pelo Brasil. O presidente Bolsonaro, de uma forma muito correta, disse que está fora de cogitação o Brasil entrar e invadir, intervir militarmente na Venezuela. Essa é uma medida acertada do presidente Bolsonaro, porque se nós invadirmos, se nós intervirmos na Venezuela, nós seremos corresponsáveis por tudo aquilo que ocorrer depois da saída do Nicolás Maduro. Vamos imaginar que o seguinte cenário, o Brasil invade a Venezuela, apoia Juan Guaidó e sem qualquer tipo de resistência, sem um tiro ser trocado, Nicolás Maduro sai e entra Juan Guaidó. Vamos imaginar que em vez de chamar eleições, Juan Guaidó gosta da cadeira da presidência e acaba ficando como presidente por um período. E nesse período, Juan Guaidó se transforma em um novo ditador e acaba se mostrando um verdadeiro tirano, fazendo execuções, enfim, fazendo um governo de terror na Venezuela. Se isso acontecer, o Brasil é responsável, porque o Brasil interviu para colocar Juan Guaidó no governo. E outra situação que pode ocorrer é uma total crise dentro da Venezuela, como ocorreu na Líbia e também como ocorreu no Iraque. Se a situação na Venezuela, pós saída de Maduro, acabar se agravando, o Brasil ele também é corresponsável por essa situação. Então, o melhor a ser feito é o que o Brasil está fazendo, tentando lidar com essa situação com uma solução diplomática, o que honra todo o nosso histórico da diplomacia brasileira. Infelizmente, com o ministro Ernesto Araújo,
o Itamaraty acabou se enfraquecendo internacionalmente, porque toda essa situação envolvendo a Venezuela não foi bem conduzida pelo Brasil. O Brasil deveria assumir a sua condição geopolítica hegemônica na América do Sul, honrar a sua posição como oitava economia do mundo, honrar a sua posição geopolítica internacional, que nós intervimos no Haiti, ajudamos o Haiti, solicitamos muitas vezes, pleiteamos entrar no Conselho de Segurança da ONU. Nós tivemos grandes diplomatas como Sérgio Vieira de Mello, que interviu no Kosovo, no Camboja, também no Timor-Leste. Nós deveríamos ter honrado esse histórico, mas nós não fizemos isso. E o que acabou acontecendo? Ao invés de nós intervirmos na negociação, mediarmos a saída do Nicolás Maduro, a situação de Venezuela do Nicolás Maduro com o Juan Guaidó, o que nós fizemos? Nós simplesmente acabamos abaixando a cabeça para os Estados Unidos. E como essa situação, nós não assumimos o nosso protagonismo na região, o Grupo de Lima está solicitando a ajuda de Cuba para mediar a relação desse conflito na Venezuela. É o enfraquecimento nacional, é o enfraquecimento do Brasil perante a comunidade internacional. E como eu falei, existem diversos outros interesses por trás desse conflito na Venezuela. Há uma clara disputa entre Estados Unidos com Rússia e China, porque a Rússia e a China, eles influenciam a Venezuela. Pequim e Moscou apoiam o governo Nicolás Maduro, e isso dificulta ainda mais a situação na América do Sul. Porque o presidente Donald Trump, ele é incentivado pelaquela doutrina Monroe, ou seja, aquela doutrina que falava América para os americanos. Então Washington não olha com bons olhos a influência de Pequim e Moscou na Venezuela, porque isso pode acabar se expandindo para outros países da América do Sul e também da América Central. Então os Estados Unidos não olham com bons olhos essa situação, e também há um outro interesse além dessa questão geopolítica, que é justamente a eleição presidencial dos Estados Unidos no ano que vem. Então perceba, muitas pessoas estão falando que o grande interesse dos Estados Unidos é petróleo. Não é, o petróleo pode ser o interesse, mas não é o interesse primário. Há toda uma questão geopolítica, de influência geopolítica, de controle territorial dos Estados Unidos na América como um todo. Os Estados Unidos não olham com bons olhos para a influência de Rússia e China na América do Sul, e também há um interesse eleitoral de Donald Trump no ano que vem. Os Estados Unidos não tiveram a retomada econômica que foi prometida por Trump, e aquele muro que o Trump prometeu construir separando os Estados Unidos do México não foi construído e possivelmente nem será. Então isso dificulta a reeleição de Trump no ano que vem. Lembre-se que nas votações que nós tivemos nas eleições de 2016, quem venceu no voto popular foi Hillary Clinton. Por conta do processo eleitoral dos Estados Unidos ser diferente do que nós temos aqui no Brasil, o Donald Trump acabou vencendo. Mas no voto popular quem venceu foi Hillary. Então há uma dificuldade para a reeleição do ano que vem do atual presidente americano, e ele olha a América do Sul, olha a situação da Venezuela como uma possibilidade de se cacifar para as eleições do ano que vem. Mas está completamente descartada uma ação militar, porque um bate-papo pelo telefone com Vladimir Putin, o presidente americano descartou qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de interesse militar, que também foi feito por Putin. Entretanto, o secretário de Estado, Mike Pompeo, foi mais duro nas críticas com relação à Rússia e disse que os russos deveriam sair imediatamente. Assim como o Brasil, os Estados Unidos também ficaram enfraquecidos internacionalmente com essa situação na Venezuela, porque Moscou e Pequim mostraram para o mundo que eles ainda conseguem atrapalhar a vida dos americanos, conseguem fustigar os Estados Unidos. E os Estados Unidos não pode fazer muita coisa a não ser tentar também uma saída diplomática. Porque se os Estados Unidos intervirem militarmente na Venezuela, além deles também serem corresponsáveis, eles acabariam legitimando as ações da Rússia, as ações militares da Rússia na Crimeia e da China em Taiwan. Então, toda a comunidade internacional é muito crítica a essas ações militares de Rússia e China na Crimeia e também em Taiwan. Então, se os Estados Unidos intervisse militarmente na Venezuela, isso estaria legitimando as ações militares de Rússia e China em outros países, o que seria desastroso. Então perceba que essa é uma situação muito complicada, ela é uma situação que tem outros interesses, tem interesses geopolíticos, tem interesses da própria eleição dos Estados Unidos,
Então não é tão simples como as pessoas acabam imaginando, principalmente aqui no YouTube, nessa visão muito pueril e simplista de direita ou esquerda. A situação é complexa, quanto mais tempo passa, mais Guaidó fica enfraquecido, mais o povo venezuelano sofre e sem solução acaba ficando essa situação. Então perceba, o Brasil deveria sim ter assumido um papel de protagonismo na região, na América do Sul, e ter intermediado e ter mediado esse conflito entre Guaidó e Nicolás Maduro. Mas não foi isso que aconteceu, e agora nós temos uma situação que está cada vez mais difícil de ser solucionada, e cada vez mais a oposição na Venezuela acaba por ser enfraquecida. Mas o que você acha de toda essa situação na Venezuela? Você acha que os interesses são de fato o petróleo ou tem outros interesses maiores do que o petróleo? Deixe aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.